Oi, eu me chamo Marcelo, sou museólogo e eu tô aqui hoje então para comentar mais uma questão de museologia para concurso. Então essa é uma questão ligada a patrimônio, né? O que é patrimônio? O que significa a palavra patrimônio? Então vamos lá, uma questão também do IDECAN de 2017. Localizado no coração de Paris, num dos mais belos e admiráveis edifícios da Europa, o mais famoso museu do mundo é parada obrigatória para viajantes que visitam a capital francesa. A fortaleza que se transformou em patrimônio mundial das artes e da cultura. Ao visitar o museu, é possível visitar uma ala que mostra as antigas fundações do Castelo do Louvre. Sobre a noção e o significado do termo de patrimônio, tão em voga dentre os conceitos museológicos, assinale a alternativa correta. Então ele faz um textinho ali, fala sobre o Louvre e depois pergunta, então, qual é o significado do termo de patrimônio. Então, é muito abrangente, tá? Existem diversos tipos de noção de patrimônio. Mas vamos ler as alternativas e depois a gente comenta. A. A expressão mais antiga de patrimônio é aquela ligada à noção de patrimônio cultural, utilizada pelos gregos ao se referirem à ausência de cultura apresentada pelos povos bárbaros. B. A palavra patrimônio, desde sua origem, era usada principalmente para se referir ao patrimônio genético, ou seja, para designar as características hereditárias de um ser vivo e sua família. C. A noção de patrimônio designava, no direito romano, o conjunto de bens reunidos pela sucessão, bens que descendem, segundo as leis, dos pais e mães aos seus filhos ou bens de família. D. Da cultura norte-americana veio o conhecimento do termo patrimônio como bem histórico, ou seja, os bens culturais de um povo ou nação, de preferência que não tenha sofrido miscigenação étnica ou cultural. Então vamos lá. Eu trouxe um trecho aqui então de conceitos chaves de museologia que vai falar um pouco sobre a noção de patrimônio, tá? Então vai falar o seguinte: a noção de patrimônio designava no direito romano o conjunto de bens reunidos pela sucessão, bens que descendem, segundo as leis, dos pais e mães aos seus filhos ou bens de família, assim definidos em oposição aos bens adquiridos. Por analogia, duas formas metafóricas nasceram tardiamente. Muito recentemente, a expressão patrimônio genético para designar as características hereditárias de um ser vivo, e mais antiga a noção de patrimônio cultural, que teria aparecido no século XVII, antes de ser retomada pela Revolução Francesa. Tá? Então, daí a gente já tem a nossa resposta, né? O primeiro trecho é idêntico ao da questão, mas vamos analisar. Óbvio que existem hoje educação patrimonial, ou como ele falou, patrimônio genético, né? Então, patrimônio cultural são termos distintos. Mas o que a questão pede? Ela pede qual é a origem da palavra patrimônio, né? Ela não pede para a gente explicar o que é patrimônio. Então, a origem do patrimônio é essa. Então, ela vem, né, do direito romano, o conjunto de bens reunidos pela sucessão. Tá lá a nossa alternativa, letra C, tá? O que diz a Constituição Federal? Eu trouxe aqui esse trecho também porque é interessante a gente analisar. Vai falar o seguinte: artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. E 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Se perguntasse então qual seria o significado de patrimônio, patrimônio cultural, a resposta correta, então, seria essa aqui, que já está na própria Constituição. Óbvio que a noção de patrimônio, ela, hoje em dia, ela é muito mais abrangente. A Constituição ela já é um pouco antiga, né? Então é isso, para fins de conhecimento, eu trouxe também o artigo 216. Questão de patrimônio é muito recorrente, cai bastante, tá? Então é importante a gente estar sempre atento ao conceito de patrimônio, aos tipos de patrimônio, à origem do patrimônio, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa questão. Se gostou, deixa um curtir, compartilha, deixa o teu comentário aí embaixo e eu espero vocês então na próxima questão. Um abraço.